Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Nós iríamos fazer um vídeo extra aí falando sobre o Dezembro Vermelho, que é o mês de luta contra o HIV, pessoal. Na verdade, amanhã é o dia, de falarmos nessa sexta-feira temática, está abordando aí, o Dezembro Vermelho, mas iríamos fazer um vídeo extra hoje, mas resolvemos abordar um outro assunto, porque somos um canal que, apesar de estarmos engajados em lutas sociais, como a luta contra o HIV, somos um canal da área jurídica, pessoal? E vamos falar sobre o caso Evaldo. É um músico que teve a vida ceifada em plena Avenida Brasil, ali na altura de Guadalupe. O Evaldo estava com a sua família indo a um chá de bebê, quando teve o carro alvejado por mais de 60 tiros, perdendo a vida na hora. E também um catador de latinhas que tentou socorrer ali a família, tentou ajudar a família na confusão, no tiroteio, acabou perdendo a vida também. Chocante a história do Evaldo, a gente vai estar relembrando aí, e o que aconteceu também e tem relação à justiça, por isso nós não poderíamos ficar de fora, pessoal? Vamos lá, direto ao assunto, nesse lamentável episódio que nós vamos relatar agora aqui para vocês. O Supremo Tribunal Militar reduz penas de militares acusados da morte de músico e catador a 3 anos de detenção em regime aberto. 2 militares foram sentenciados a 3 anos e 6 meses de detenção. Outros 6 militares a 3 anos de detenção. Não existe justiça, principalmente para pobre e preto, disse aí a viúva do cantor, pessoal, do músico, O Superior Tribunal Militar acatou nesta quarta-feira, dia 18, foi ontem, pessoal, parte do recurso da defesa e reduziu as penas de 8 militares do Exército acusados pelas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo, em abril de 2019, no Rio de Janeiro. Muito bem. 2 militares foram sentenciados a 3 anos e 6 meses de detenção. Outros 6 militares a 3 anos de detenção. Todos vão cumprir pena em regime aberto. Pasmem, senhores. É isso aí. Vamos relembrar o caso. Não cabe mais recurso da decisão na Justiça Militar, já que o STM é o superior, é a última instância. O Superior Tribunal Militar é a última instância, assim como o STF é a última instância também, pessoal? Entretanto, a constitucionalidade da decisão pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. O STF a gente vai falar, daqui a pouquinho a família está aí avaliando se entra aí com questionamento no STF ou não. Mas vamos lá. O carro em que Evaldo estava, com familiares, foi fuzilado, pessoal. Desculpa, porque a internet aqui é uma benção, pessoal? No Rio de Janeiro não está fácil não, mas vamos lá. O carro em que Evaldo estava com familiares foi fuzilado por militares. Segundo a perícia, 62 tiros perfuraram o veículo. 9 atingiram um músico que morreu no local. O sogro dele também foi baleado, mas sobreviveu. Eles estavam a caminho de um chá de bebê. Já Macedo passava pelo local, foi o catador de latinhas, foi atingido pelos tiros ao tentar ajudar a família de Rosa. O catador chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Não existe justiça, principalmente para pobre e preto. A mulher de Rosa, Luciana Santos, e o filho do casal acompanharam a retomada do julgamento pelo STM. Na chegada à corte, ela se emocionou e disse que esperava que fosse mantida a condenação dos militares. Ao final do julgamento, ela lamentou a redução da pena e disse que não confia mais na justiça. Uma decisão horrível, lamentável, triste, muito complicada, mas era um pouco de se esperar, porque no país em que a gente vive, a gente sabe que não existe justiça, principalmente para pobre e preto. Desabafou aí a esposa, a viúva aí do Evaldo, pessoal? Ela afirmou que não pretende recorrer da decisão. Vou ver com os meus advogados para ver se a gente pode fazer mais alguma coisa. Mas por mim, quero parar por aqui mesmo. Não confio, porque sabemos que a justiça é muito falha. E algo que faz muito mal para mim, para minha família, para meu filho, é como se eu tivesse que voltar ao início de tudo, o que vivia há 6 anos atrás, afirmou aí a viúva, pessoal? Condenação em 2021. Em outubro de 2021, os 8 militares foram condenados pela Justiça Militar, foram considerados culpados de 2 homicídios, de Rosa e de Macedo, e de uma tentativa de homicídio do sogro do músico, pessoal? O tenente Ítalo da Silva, que chefiava a ação, foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão. Os outros 7 militares receberam apenas de 28 anos. Vamos continuar aqui, pessoal. A defesa dos militares alegou que eles agiram em legítima defesa e recorreu da condenação ao STM. Todos eles aguardavam o julgamento desse recurso em liberdade.
Em depoimentos, militares alegaram que confundiram o carro de Rosa com o de bandidos que pouco antes haviam disparado contra eles e que estavam perseguindo. O julgamento no STM. O STM havia dado início ao julgamento do recurso em fevereiro. O relator, ministro Carlos Augusto Amaral, apresentou voto que absolveu os militares do crime de homicídio contra Rosa. Ele considerou não haver provas suficientes para a condenação. Amaral se baseou no fato de haver dúvidas se o primeiro tiro que atingiu o cantor na cabeça foi ou não disparado pelos militares. Né, pessoal? O pessoal ainda tem dúvida, mas foi julgado pelo Supremo Tribunal Militar? Sim, foi julgado porque isso aí foi considerado um crime militar, tá bom, pessoal? Geralmente não é assim, são julgados no homicídio, julgado na justiça comum. Mas, nesse caso, eles foram julgados pela justiça militar, porque foi considerado aí um crime militar, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui ao caso, né? Vamos voltar ali, aqui está subindo aqui as atualizações, mas vamos lá, pessoal. Muito bem, Amaral ainda votou pela mudança da sentença em relação a Macedo de homicídio doloso, quando há intenção de matar, para homicídio culposo, quando não há intenção, e defendeu a redução de pena para cerca de 3 anos de detenção em regime aberto. Nesta quarta, a maioria dos ministros acompanhou o relator, e com isso, o tenente Ítalo Silva Nunes, que comandava a ação, foi condenado a 3 anos, 6 meses e 6 dias de detenção em regime aberto. O sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva foi condenado a 3 anos, 6 meses e 6 dias de detenção em regime aberto, e os cabos Leonardo de Oliveira de Souza, os soldados Gabriel Cristian Norato, Matheus Santana, Marlon Conceição da Silva, João Lucas Costa, Gabriel Silva de Barros Lins, foram condenados a 3 anos também em regime aberto, pessoal. Divergências. 3 ministros divergiram do relator. Todos eles votaram por penas maiores para os 8 militares. Um desses votos divergentes foi a da ministra Maria Elizabeth Teixeira. Ela pontuou a ligação entre as mortes de Rosa e Macedo e a violência estatal contra populações pretas e pobres. Para ela, não havia possibilidade de ser acatada a justificativa de legítima defesa por parte dos militares, já que o carro do músico foi atingido por mais de 60 tiros. O que aconteceu, na realidade, foi um crime militar, baseado na ideia de que homens pretos e pobres em regiões de comunidade são bandidos e, por isso, devem ser punidos. No total, foram efetuados 257 disparos, o que afasta qualquer possível alegação de legalidade, de ilicitude ou proporcionalidade no uso da força pelo Estado e ratifica a violência estatal contra um grupo determinado de pessoas já marginalizadas. Isso aí é a ministra, né, pessoal? Ela votou pela manutenção das penas do tenente Ítalo da Silva, de 31 anos de prisão, e do sargento Fábio Henrique de Souza Braz, de 28 de prisão. A ministra, porém, acatou em parte as alegações da defesa e reduziu a pena dos outros 6 militares, acusados para 23 anos e 4 meses de prisão, pessoal. Muito bem, vamos continuar a falar sobre o caso, mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui ao nosso canal, a este conteúdo, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e fique por dentro dos nossos conteúdos. Eu quero convidar você para estar aqui acessando os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Deixe o seu like, o seu precioso like, que é extremamente importante, porque assim o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevantes e está sugerindo aí para quem não é inscrito no canal, você, meu amigo, que chegou aqui pela primeira vez em nosso canal Justiça em Foco Notícias, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que também é extremamente importante para nós. Queremos saber o que você pensa dos nossos conteúdos e também ajuda aí a engajar o nosso trabalho, a continuarmos aqui na rede, aqui no YouTube, trabalhando, né, pessoal? Precisamos da sua ajuda. Esteja comentando, fique à vontade, siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos continuar a falar mais um pouquinho desse caso chocante, né, do Evaldo aí, pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui. Passar agora para o site da CNN, pessoal, né? Vamos lá. Caso Evaldo, família avalia se entra com recurso no STF contra redução de penas militares, como nós já comentamos, né, pessoal? O músico Evaldo dos Santos Rosas e o catador Luciano Macedo foram alvos de 257 tiros aí durante uma operação do Exército na zona norte do Rio de Janeiro, em abril de 2019. A mulher de Evaldo, Luciana dos Santos Nogueira, em entrevista à CBN, no Rio de Janeiro, classificou o julgamento como horrível, desrespeitoso e lamentável. A família do músico Evaldo dos Santos Rosa avalia se entra com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão de reduzir as penas dos militares do Exército envolvidos na morte do
do músico, né, e do catador Luciano Medeiros. Os dois foram alvos, né, de mais de 257 tiros disparados ali na operação, né, durante essa operação do Exército na zona norte do Rio de Janeiro, ali na altura de Guadalupe, né, pessoal, em abril de 2019. Nesta quarta-feira, ontem, pessoal, por 8 votos a 6, o Superior Tribunal Militar decidiu reduzir as penas para 3 anos de prisão em regime aberto. Em 2021, a primeira instância da Justiça Militar já tinha condenado os militares a pena de 28 a 31 anos de prisão, uma discrepância assim enorme, né, pessoal? A pena maior referente ao tenente Ítalo Silva, que chefiava a ação. O advogado André Persanes, que defende a família de Evaldo no caso, afirmou que a decisão leva a questionar o papel do Superior Tribunal Militar em casos de execução. É muito triste ver, mais uma vez, o Superior Tribunal Militar se recusar a punir adequadamente membros das Forças Armadas que praticam gravíssimos crimes contra civis. Constatar que a maioria absoluta dos ministros militares entenderam que a execução sumária de 2 inocentes com mais de 80 tiros seria um acidente, um mero equívoco, nos leva a questionar, inclusive, razão de ser da justiça militar em tempos de paz, né, pessoal? Infelizmente, aí é o que leva o pessoal a pensar, né? O relator do caso votou pela absolvição dos militares por entender que agiram em legítima defesa de terceiros e pela desclassificação de homicídio doloso com intenção de matar para culposo no caso da morte do catador, né, pessoal? Não tinha intenção de matar, já falamos sobre isso aqui, né? Já a ministra Maria Elizabeth, que foi eleita pelo presidente aí do STM para o próximo ano, rebateu os argumentos e destacou que há abordagens racistas e discriminatórias das forças policiais, né, pessoal? Evaldo dos Santos estava aqui no carro, né, pessoal, vamos relembrar mais um pouquinho, a caminho de um chá de bebê, quando aí os militares confundiram o carro dele com um de criminosos que começaram a atirar. Segundo a perícia, mais de 62 tiros atingiram aí o veículo, sendo que 8 feriram o músculo, 9, né, 8, 9 tiros, né, e infelizmente tirou a vida aí do Evaldo, o catador de latinha, o Luciano Macedo, tentou aí ajudar a família, né, pessoal, e infelizmente acabou perdendo a vida também. E a esposa do Evaldo aí esteve desabafando, né, disse que o julgamento foi horrível, desrespeitoso, lamentável. A mulher de Evaldo, Luciana dos Santos, em entrevista a âncoras Bianca Santos e Leandro Rezende, da CBN no Rio, classificou o julgamento como horrível, desrespeitoso, lamentável. Ter que ouvir que 257 tiros foram por legítima defesa no carro de uma família de bem, ela acrescenta que é muito complicado militares julgarem militares. Para eles acaba sendo conveniente e acaba sendo favorável, né, pessoal? Esse aí é o nosso conteúdo de hoje, uma situação muito triste, lamentável, né, pessoal, que infelizmente faz aí com que as pessoas deixem de acreditar na justiça do nosso país, né, pessoal? Então, fica aí o nosso lamento, né, pela falta de justiça ser feita aí para o Evaldo e para o Luciano, né, e a família aí, as duas famílias, né, não verem a justiça ser feita, né, na perda dos seus entes queridos, né, do Evaldo e do Luciano, eram importantes para as suas famílias, para as pessoas, para quem eles eram queridos, né, pessoal, fazem falta para as suas famílias, né, e vemos, né, realmente uma discrepância, né, de 31 anos para 3, realmente assim, um descalabro, né? Vamos ver se a família do Evaldo, do Luciano, essas famílias, né, vão recorrer aí ao STF, vão deixar a poeira baixar, vão ver se com baixando a poeira, ela acalmando o coração, a viúva, aí vamos ver a decisão que ela vai tomar, se eles vão lá no STF recorrer aí dessa decisão, que é realmente lamentável, né, e a justiça possa ser feita, né, pessoal? Vamos estar aqui continuar acompanhando, caso haja qualquer novidade, a gente traz aqui para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.